E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, essa primeira semana do segundo turno, Bolsonaro está dando literalmente uma aula de como conseguir apoios. Gente, no dia de ontem foram mais governadores, mais prefeitos, mais deputados, mais senadores e a turma do Lula. Bom, ontem saiu a matéria falando exatamente sobre as dificuldades que o Lula vem tendo na hora, principalmente de mostrar, né, os apoios que ele estaria recebendo. A gente vai comentar bastante sobre isso, mas quero abrir o vídeo hoje falando sobre economia, na verdade, fazendo um comparativo entre Lula e Bolsonaro, não apenas nas políticas econômicas, mas na forma como eles estão comentando sobre o assunto em suas campanhas. O entorno do Lula, né, é assim, algo muito misterioso. O Lula não quer revelar nada, ele até teve uma fala ontem, né, um vídeo que repercutiu, eu acho que repercutiu muito mal, a gente vai comentar sobre isso, trazer mais algumas coisinhas, aí depois a gente começa a falar de Bolsonaro, para vocês verem o que já tá acontecendo. E tem algumas notícias muito interessantes, eu não quero adiantar, que vão além de certos apoios, pra gente falar quando a gente chegar. Depois eu quero falar de pesquisas, projeto de lei protocolado. Além da CPI do Senado, uma CPI no Rio de Janeiro também pode começar a avançar. E teve uma matéria bem interessante do Matheus Leitão, que acho que é um banho de água fria no Lula, né? E aí depois a gente continua falando do Molusco, que não tá bem das pernas, tá apelando com o Bolsonaro, é mentira pra todo que é lado, inclusive conecta com o quinto tema, que é fake news, só fake news contra Bolsonaro ao longo do dia de ontem, desde questões ligadas à educação, até coisas que o Lula meio que tá tentando esconder, né, do seu passado não tão distante. E por fim, a gente volta a fazer um comparativo Lula e Bolsonaro sobre algumas coisas que aconteceram nos últimos dias e que envolvem na esquerda e direita, e vamos começar que tem muita coisa pra gente comentar. E vejam só, a Globo, inclusive tem um levantamento interessante, mostrar pra vocês que a gente fala de pesquisa, que diz respeito a quanto a Globo andou gastando, né, com algumas pesquisas. Ah, e antes que eu fale algumas coisas, né, coloquei aqui em cima esse QR Code, não é Pix, não é doação, não é nada disso. Esse QR Code, ontem eu tava passando no Twitter e eu vi que o Nicolas, ele falou o seguinte, ó, quer saber das entregas do governo? Quer material de campanha de Bolsonaro, isso, aquilo, outro? Ele deixou um QR Code que é um link, ou seja, até dia 30, né, o último dia aí da coisa, esse QR Code vai estar aqui em cima do vídeo, porque você estiver na roda de amigos, você estiver assim, cara, eu quero trazer uma notícia boa pra mostrar em Bolsonaro, você não sabe onde é que tá o link, você vai lembrar, não, é só abrir o vídeo do Kim aqui rapidinho, bota na TV, você escaneia e você vai estar lá, que é o material que o Nicolas montou, tem muita coisa do governo, tem várias peças aí da campanha de Bolsonaro, então tô deixando aqui, não tô ganhando nada por isso, não é pique nem nada. Tá com dúvida onde achar material da campanha de Bolsonaro? Você sabe, é só abrir o vídeo que tá lá rapidinho, mostra para teus amigos e vamos converter voto. Mas calma lá, vamos voltar. Quem quiser conhecer o meu ministro vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. O Lula não quer fazer nenhum tipo de aceno na área econômica. O que é que o Lula quer esconder? Ou qual seria a justificativa por trás disso? Ele fala o seguinte, ó. Nunca ninguém me pediu para anunciar um ministério antes. É loucura? Alguém imagina que você pode anunciar um time antes? Se eu tenho 10 economistas aqui, eu indico um, eu vou conquistar um e perder 9. Que inteligência é essa? Quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. Fico com muito medo disso daí, né? Mas beleza. Crítico à lei do teto de gastos, Lula também não deu detalhes sobre como será a política de responsabilidade fiscal caso ele seja eleito. Ele fala o seguinte, ó. Para mim, responsabilidade fiscal não tem que estar numa lei, tem que estar na responsabilidade do dirigente. Palavras muito bonitinhas para uma coisa bem simples. Esquece teto de gastos com o Lula. Ele já deixou claro, o Bolo já deixou claro, o plano de governo do PT já deixou claro, petistas já deixaram claro. Cara, esquece isso. O que a Faria Lima tá buscando para o Lula não é responsabilidade fiscal. Eles querem outra coisa. O que eu não sei, né? Mas tem que perguntar. Porque isso aqui não é, tá bem claro. Sobre isso daí, o pessoal do Metrópolis tem o vídeo. Aqui a fala do Lula. E calma lá. Aqui. Você tá falando com um cidadão que já foi candidato a presidente em 89, 94,
98, 2002, 2006. Nunca ninguém me pediu para indicar ministério antes. É loucura alguém imaginar que você pode indicar um... Bom, né, 94 ele perdeu, 98 também. Esses dois é meio difícil você cobrar, né? Porque é meio coisa. Mas beleza, aí ele se elege em 2002, aí começa a ter algumas confusões ali, ele acaba se reelegendo no meio da confusão, e depois, né, ele é mais candidato. Só que o tempo passou e as pessoas começaram a descobrir o que era o PT, principalmente depois do Mensalão, principalmente depois do Petrolão. Então agora, quando já se sabe o que é o PT, porque eles se vendiam como os grandes paladinos da justiça, agora o pessoal tem que saber, né? Porque, irmão, depois do Palocci, depois do Disseu, depois de algumas figuras que já viram o sol nascer quadrado, é muito importante que se saiba o que é que o Lula anda planejando. Mas vamos continuar. Antes. Olha, se eu tenho 10 economistas aqui, eu indico um, eu vou conquistar um e perder 9. Que inteligência que é essa? Sabe, que loucura que é essa? Se eu tiver um ambientalista aqui importante, eu escolher um, eu perco o restante tudo. Então, primeiro eu tenho que ganhar as eleições. Quando eu ganhar as eleições, eu vou montar o governo. E vou montar o governo não apenas com o meu partido ou com meus aliados aqui. Tem gente de fora que vai participar. E eu fico feliz quando eu vejo economistas importantes, economistas que trabalharam com Fernando Henrique Cardoso, que trabalharam com o Temer, que trabalharam com o Sarney, dedicando o voto à minha candidatura. É porque essas pessoas sabem que eu sou a garantia do exercício democrático desse país e que o meu adversário não é. Tá bom. Agora, sinceramente, quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. E aí eu vou indicar. A gente já fala desses economistas do Lula, né? Armínio Fraga. O PT não deixou claro que caminho seguiria no campo econômico. A justificativa do Armínio Fraga para apoiar o Lula é porque o Lula é a representação da democracia e Bolsonaro não é. Quando eu penso no Armínio Fraga apoiando o Lula e a justificativa dele, eu me sinto um palhaço. Não tem outra explicativa. Um palhaço. Pelo amor de Deus, quem assistiu aquele bate-papo que eu falei diversas vezes, vejam aquele bate-papo que tive lá com o Arthur no Quinto Elemento. Ele falou algumas coisas, ele até conta parte da história do Brasil, como aconteceram algumas coisas, como foi um processo lá atrás, né, que os empréstimos do FMI foram destravados. Assim, sabe que, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Mas beleza. Bolsonaro respondeu ao Lula com a imagem, com algumas palavras que valem mais que 1000 palavras. Aquela cena clássica, né, dos Vingadores, que fala que não, que tem isso, tem aquilo outro, eu dou cambalhota, duplo escarpado, tem um super poder, blá blá blá, nós temos o Hulk. Aí no caso, Bolsonaro só adaptou e fala, ó, eu tenho Armínio Fraga, Meirelles, Edmar, Malan, Ciro, Pércio Arida, nós temos o Guedes. Bolsonaro, ele não tem medo de deixar ninguém triste, de desagradar ninguém. Ele é bem claro, todo mundo sabe que Bolsonaro defende. Todo mundo sabe. Ele é inegável. Você vê verdade no que ele fala. Aí veja, a Simone Tebet mal declarou apoio no Lula e já tá querendo, ó, lavar as mãos e fala, não, olha só, estou fazendo um apoio crítico. Eu não concordo com tudo que o Lula faz. Ao olhar para o retrovisor, Lula menosprezou o eleitor. E ela fala isso perante uma pergunta, ó. A senhora falou em âncoras fiscais. Não falta clareza no programa econômico do Lula? Aí a Simone Tebet diz, ó, total. Falta uma clareza total. Todos nós erramos na campanha. Foi isso que tirou a vitória do Lula no primeiro turno. Será? Será que se o Lula realmente revelasse o seu plano econômico, será que teria tirado a vitória dele? Não, realmente tirou a vitória. Era capaz do Lula ficou em último, né? Até o Ciro Gomes passar o Lula. Até o Frederico Dávila passar o Lula, se ele explicar realmente o que ele quer fazer. Ao mesmo tempo que pregava o voto útil, que é legítimo, e eu faria a mesma coisa, defendendo o indefensável.
Ele não apresentou ao Brasil as propostas que ele vai fazer se for eleito. Ao olhar apenas para o retrovisor e falar dos previsíveis acertos do passado, Lula menosprezou e não deu conforto para o eleitor. O eleitor ficou desconfiado e concluiu que precisava de mais tempo. Sabe já assistiu o Piu Piu e o Frajola? Você se lembra do Piu Piu e o Frajola? Piu Piu tava, né, na gaiola. Eu acho que eu vi um gatinho. Tava lá o Frajola, na cara dela. Eu acho que eu vi um gatinho. É essa história aqui. Tá claro quais são as ideias econômicas do Lula. As ideias econômicas da esquerda. Não é... O eleitor tá desconfiado. Ele só precisa um pouco de mais tempo, né? Eu acho que eu vi um gatinho. Será que eu realmente vi um gatinho? Será? Não é possível, não. O Lula é um democrata. O Lula jamais vai defender ideias, né, da extrema esquerda, comunista. Não, jamais. Não, jamais. Besteira. Aí veja mais uma vez. Aí você se questiona. Por que, né, essas pessoas do mercado financeiro apoiam tanto o Lula? Não vai me dizer que eu não baixei esse vídeo. Não baixei esse vídeo. Vou ter que baixar e volto. Pera aí. Voltei. E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. E o Bolsonaro agrada. Se Bolsonaro agrada o mercado, o PT tem que desagradar. Perante tudo isso daí, em um dos eventos que Bolsonaro estava ontem, que foram vários, com diversas pessoas, assim, uma realidade assustadora, e não estou falando só de encontrar uma população, não, com os políticos, empresários. Em um deles, você vê ali, ó, tá o Lira, tá os deputados atrás, tá o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e fala o seguinte, ó, o Brasil vai ter a oportunidade, neste segundo turno, de escolher entre dois modelos bastante antagônicos, e vai caber ao povo essa escolha. O presidente da Câmara faz discurso em defesa da reeleição de Bolsonaro na manhã desta quinta-feira. E aí, veja só, eu não acho que o Lira está errado. Realmente, esses daí são coisas totalmente antagônicas. O que Bolsonaro defende e o que o Lula defende. Você viu, Bolsonaro colocou essa postagem ontem, 2016, sem conflito internacional, sem pandemia, e 2022, com o caos acontecendo. Na era PT, desemprego fica em 12% no quarto trimestre de 2016 e atinge 12,3 milhões de pessoas. Essa é a maior taxa da série do indicador, iniciada em 2012. Em 2016, a taxa média de desemprego ficou em 11,5%, depois de atingir 8,5% no ano anterior. 2022. Brasil tem a maior queda do desemprego em um ano entre 40 países. O indicador recuperou de 3,1 em agosto de 2021 para 8,9 no mesmo período deste ano, uma redução de 4,2 pontos percentuais. E Bolsonaro diz, ó, o que o PT, com toda a sua corrupção, conseguiu destruir em tempos de paz, nós conseguimos construir em meio a uma pandemia, uma seca extrema e um conflito, né, na Europa de proporções, né, impactos globais. Com eles, o Brasil perdeu o rumo. Com nós, o país finalmente entrou de vez no caminho da prosperidade. O brasileiro vai ter que fazer uma escolha. Se Bolsonaro agrada o mercado, Lula falou que tá para desagradar. Itaú. Eles cortaram a estimativa do IPCA de 2022, que é um desses índices que avaliam a inflação, de 6% para 5,5%. Itaú corta a estimativa, né? Blá, blá, blá. E ele também cortou a estimativa do IPCA de 2023 de 5,3% para 5%. Informações da Bloomberg. Ontem, o Marcos Montes, que é o atual ministro da Agricultura, também comenta o seguinte, ó, ótima notícia do nosso agro. A produção brasileira de grãos deve atingir 312 milhões de toneladas na safra 2022-2023. O volume supera em 41 milhões o recorde obtido na última temporada. Isso significa mais segurança alimentar e mais alimento na mesa dos brasileiros. São propostas totalmente antagônicas. O agro é 100% Bolsonaro. Aí você vê. Gente, você pode não gostar de Bolsonaro, né? Isso aqui vai que seja um recorte. Você fala assim, eu não gosto de Bolsonaro. Beleza. Agora, pelo amor,
Não vai me falar que Bolsonaro não cortou impostos de diversos itens ao longo desses 4 anos. Foram mais de 4.000 itens que tiveram seus impostos reduzidos ou zerados. Enquanto isso, o Haddad está fazendo aí como promessa de campanha, ele está se comprometendo a criar IPVA para lanchas, jatos e helicópteros. E assim, na boa, isso daqui é para quem tem muito dinheiro, que é para quem tem um helicóptero. Quem é que tem um helicóptero? Tem muito dinheiro. Mas, cara, enquanto o Bolsonaro tá falando em cortar imposto, a turma do PT tá falando em criar imposto. É uma questão de comportamento. Você vê assim, é público e notório. Segundo turno, será uma decisão. Qual modelo econômico o brasileiro vai querer adotar? Eles dizem, a esquerda, ao invés de pensar em reduzir impostos, a eles só pensam em aumentar ainda mais a mão do Estado sobre o cidadão. Na verdade, o posto do Nine está apenas jogando para a torcida para tentar conseguir votos. Já houve declaração de constitucionalidade pela Suprema Corte. Uma piada. Mas beleza. E aí o Lira também falou em seu discurso que o Congresso foi eleito para a continuidade de Bolsonaro. A gente até, se der tempo, vai voltar a falar isso aqui. Eu não sei se vai dar para falar do último tema do vídeo de hoje. O Congresso atual. A gente já comentou bastante. É um Congresso aí de centro, centro-direita. Aí o Lula tá falando, cara, a composição que nós temos hoje colocou o Bolsonaro lá, esse navio transatlântico chamado Brasil, tem tudo para deslanchar. Assim, ó, decolar. E para provar que o Lula tá certo,